Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série Folclore Brasileiro. E hoje eu quero falar com vocês de um personagem dentro da nossa mitologia, da mitologia brasileira, que é um dos que eu mais gosto, que é o nosso amigo aqui, o Saci Pererê. Aliás, falar de Saci, e quando nós olhamos a configuração desse nosso Saci, mais uma vez nós reforçamos os aspectos da miscigenação de toda essa grande mistura que forma a cultura brasileira. O Saci é um personagem inquieto, um personagem buliçoso, brincalhão, arteiro. Ele não é um personagem mau, ele não faz malvadeza, ele faz bagunça, ele faz traquinagens. Se nós formos pensar na configuração do Saci, podemos dizer que ele é um duende, porque ele está muito ligado ao elemental terra. O Saci nasce dentro do oco de bambu. Aliás, quando eu era criança, e ali eu assistia a série O Sítio do Pica-Pau Amarelo, com a Zilka Salaberry, com a Jacira Sampaio, na TV, e ali falavam que não podia olhar no oco do bambu, porque o Saci soprava a brasa e cegava o olho de quem chegasse perto. Pois é, eram as crendices. Eu lembro que eu cresci também na minha infância, minha mãe falava assim, quando perdia alguma coisa, amarra o Saci no pé da cadeira. Nós pegávamos uma fitinha e amarrávamos o Saci para que ele nos devolvesse o que havia sumido. Minha mãe contava que ali nós estávamos amarrando o pé do Saci e que ele devolvia porque ele queria voltar para a liberdade. Anos depois, pesquisando, eu descobri que na verdade o que se amarra é o pênis do Saci. E como ele fica com vontade de fazer xixi, ele devolve isso muito rápido. E por isso que a gente tem que soltar, depois que ele devolveu as coisas que ele escondeu. Mas quando nós falamos de Saci, voltando um pouquinho nessa construção, nós temos que voltar ali na cultura indígena, naquela região de matas, toda essa questão. O Saci, a priori, era um mito onomatopaico e ornitológico. Era um pássaro chamado de fém-fém, cici, peitica, da família dos cucos. E esse pássaro tinha o poder, vou usar essa palavra, de imitar o som dos outros pássaros. Então contavam que quando o peitica, o fém-fém, ele cantava, ele atrapalhava os caçadores na floresta, ele confundia quem estava andando pela mata. Então ali ele era também chamado de Saci, porque o som dele seria um si, 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 alguma coisa parecida também. Então daí começa. Na construção desse Saci, ele se torna depois um curumim arteiro, um curumim que era traquina, que fazia tudo isso. Com a junção das culturas indígena com a cultura africana e a cultura europeia, nós tivemos uma outra configuração de Saci que é nossa, é brasileira isso. Esse Saci que nós conhecemos hoje, um negro de uma perna só, que tem ali a sua carapuça vermelha ou barrete vermelho e faz traquinagens, ele é muito semelhante a outros mitos que existem no mundo, como em Portugal, por exemplo, o barrete vermelho que nós encontramos no diabinho da mão furada, né, ou fradinho da mão furada. Porque nós temos algumas versões também do Saci aqui no Brasil, onde ele tem buracos na palma da mão. Alguns dizem que ele tanto fazia estripulia, ficou com as mãos rotas de tanto gastar com traquinagens. Outros dizem que esse buraco que ele tem na mão, ele joga a brasa de uma mão para outra para que ela não apague e ele possa sempre acender o seu cachimbo. Então vejam bem, quando nós temos essa miscigenação, o nosso Saci, que começa ali na mitologia indígena, ele se torna um Saci negro. Esse capuz, essa carapuça, ou barrete, que é o antigo barrete frígio, também tem uma ramificação em Roma antiga com o piléu romano, ou pileus romano. O pileus era um chapéu, a touca dada ao escravo quando ele atingia a sua liberdade, quando ele estava livre. E vamos lembrar que é a carapuça do Saci que lhe dá poderes para que ele use tudo isso livremente para aprontar. Quando nós tiramos a carapuça, ele perde o seu poder, ou seja, ele perde a sua liberdade. Então, nós temos, vejam, quantas ramificações aí. Uma perna só. Aí a pergunta é, o Saci não tem a perna direita ou não tem a perna esquerda? O que vocês acham? Qual será a perna que o Saci não tem? Vou até dar uma olhada aqui no Saci, resultado de um inquérito. Esse assunto dá pano para manga. Alguns vão dizer que, na verdade, o Saci tem uma perna central única. E ali ele não tem nem a direita nem a esquerda, ele tem uma perna ao centro. E isso varia de história para história. O que nós temos que entender é que tem uma perna só. Algumas histórias que são contadas, inclusive no Vale do Paraíba,
região que eu trabalho há muito tempo ali, principalmente São Luís do Paraitinga, que eu estou morrendo de saudade dessa cidade, essa cidade que é o meu refúgio, é a cidade do Saci. Eles contam que a perna do Saci foi perdida assim. Uma negra deu à luz a uma criança que era filho, né, do senhor da fazenda. E para que não soubesse, a senhora não soubesse o que havia acontecido, ele pediu que o seu capataz levasse a criança para a mata e ali desse um tiro para matá-la. E esse tiro, na verdade, cortou uma das pernas. Outros dizem que foi um facão. Outros ainda dizem que o Saci, ele foi preso, era um garoto negro com as duas pernas e ficou preso. E para se libertar, ele cortou uma perna, se livrou de uma perna. Bom, essa é uma miscelânea de histórias sobre as pernas do Saci. Mas o que nós sabemos é que com uma perna só ele apronta muito. Ele dá nó em crina de cavalo, alguns dizem que é estribo de Saci, né, que fica ali na crina. Ruth Guimarães, grande pesquisadora de Cachoeira Paulista, já falecida, ela dizia que quando você está estourando pipoca, o Saci senta na tampa para rezar. E nessa reza muitas pipocas não estouram, viram piruá. Olha que interessante, né? O Saci senta na panela para rezar. O que nós sabemos também é que são 3 tipos de Saci. O Saci Trick, que é justamente esse barulhinho, tric, tric, tric. O Saci Pererê, que é o mais conhecido, tamanho mediano. E o Saci Sassurá, que é o de olhos vermelhos, que tudo indica que os padres jesuítas no Brasil Colônia tenham dito que era o demônio. Mas ele não tem nada de demônio, ele é tranqueirinha, ele é de aprontar mesmo, é o que ele mais faz. E esse Saci, ele está presente no imaginário de todos nós. Em São Luís do Paraitinga, um dia eu conversava com um querido e saudoso Geraldo Tartaruga. Seu Geraldo foi um exemplar contador de histórias tradicionais. Eu tive o prazer de acompanhar o seu Geraldo numa pesquisa aí, com várias histórias ao longo de 8 anos. Hoje o Daniel, filho dele, continua com o trabalho dele de artesanato. Deixo aqui um abraço para o Daniel também, lá de São Luís. E o seu Geraldo, um dia eu perguntei para ele assim: seu Geraldo, aqui ainda tem Saci? Ele deu uma paradinha assim, olhou aquele jeitinho dele de boné. Agora tem menos. De primeiro tinha mais. O progresso chegou e eles vão tudo escondendo. E essa verdade do seu Geraldo é algo que fica na minha alma também. Ah, será que o Saci existe? Para mim existe. Eu não creio em las brujas, pero que las hay. De onde vêm essas histórias? As histórias da cultura popular. E lá em 1917, Monteiro Lobato levanta ali no estado de São Paulo, né, no jornal, um inquérito onde ele pede que as pessoas mandem para eles depoimentos, histórias sobre o Saci. Então ele recolhe isso numa compilação. Essa daqui é uma edição facsimilar, o Saci Pererê, resultado de um inquérito, onde ele começa a colocar algumas coisas que foram mandadas pelos leitores. Então, por exemplo, né? Segundo me contou uma preta velha, leal amiga de todos os meus, o Saci, o negrinho retinto, de 1 metro de altura, porém velho, de uma perna só, de cara verrugosa e vivendo ao relento, era filho do diabo. Sendo muito mal, foi expulso do inferno e condenado a viver na terra, a assombrar todo mundo, conforme a expressão da boa e saudosa Lelê. Vejam que alguns ainda atribuem isso pela capacidade mágica do Saci, mas não que ele seja mau. É como uma criança que gosta de bagunçar. É da natureza dele essa bagunça. Então, quando nós falamos em Saci, e aí o livro O Saci de Monteiro Lobato popularizou muito isso, a forma de pegar Saci. Para pegar Saci eu preciso de uma peneira. Uma peneira de cruzeta, ou seja, aqui no meio ela forma uma cruz, um palha. Essa peneira de cruzeta é aquela que eu uso para pegar Saci. E como se pega Saci? Quando tem redemoinho, é porque o Saci está lá dentro. Então você chega devagar e joga a peneira em cima do redemoinho. Lá dentro tem Saci. Aí você pega a sua mão, vai lá, procura e tira a carapuça do Saci. Ele já perdeu o poder. Aí você pega uma garrafa escura, coloca o bico ali e ele vai puxar o Saci. O Saci vai se esconder na escuridão da garrafa. Para segurar o Saci, você põe uma rolha. Mas não é uma rolha qualquer. Essa rolha tem que ter uma cruz em cima dela para proteger a garrafa, a armadilha, para que o Saci não possa fugir. E aí você só vai conseguir ver o Saci no momento da modorra, como é falado lá no livro do Saci. Que é aquele momento que você está depois do almoço, deitado ali embaixo de uma árvore, não dorme, aquele
pisca, não pisca, ai, 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 pesca, não pesca, e é nessa hora que sua vista está meio assim que você vê o saci dentro da garrafa e ele vai te pedir de volta a carapuça. Então vejam que tem muita coisa, o saci azé do leite, o saci apronta. Então ele está muito ligado a essa questão do aprontar, do brincar, do bagunçar. E não da maldade propriamente dita, mas sim das trepulias, como costumava dizer também Ruth Guimarães, as trepulias desse personagem que faz parte da nossa cultura popular brasileira. Tem várias histórias, tem muita coisa pelo saci. Alguns levam fumo para o saci para que possam andar pela mata, e outras histórias que vão sendo contadas, como por exemplo uma coletada por Cascudo, que é os compadres corcundas. Contam que era uma vez em uma cidade 2 compadres violeiros e corcundas, e aquela corcunda incomodava demais. Um dia um deles foi tocar na cidade vizinha e acabou se empolgando, ficou tarde e já era à noite quando ele estava voltando para casa e tinha que passar por uma mata. Então ele foi lá devagarinho, lá na frente ele viu uma luz de fogo. E quando ele chegou perto, ele viu vários sacis dançando ao redor da fogueira. Ele ficou quietinho, foi se encolher para se esconder de medo do saci, pisou num galho, fez barulho, irmão, sacizado ao redor dele. Ele ficou com medo, e um sacizão, que devia ser o chefe, falou assim, você é violeiro? Sou, então toca para nós aqui à noite. E ele, com muito medo, tocou a noite toda e a sacizada dançou demais. No dia seguinte, quando estava para amanhecer, o sacizão falou, tá na hora de ir embora, vamos embora, e olha, como você foi muito bom para nós vamos te dar um presente. Pede o que você quer. Você quer ouro, você quer joias, você quer pedras preciosas, o que você quer? Não quero nada disso. Não, o que você quiser. Olha, a única coisa que eu queria na vida era perder essa corcunda. O sacizão falou, isso é fácil, grudou a corcunda dele e jogou pro mato. Na hora o violeiro ficou retinho e chegou na cidade todo posudo. O compadre que era dele, que ele era corcunda, chegou para ele e falou, compadre, o que aconteceu? E ele contou. Na noite seguinte, lá foi ele para meio da mata, para procurar a sacizada. Bom, já chegou fazendo barulho, os sacis chamaram ele, você vai tocar para nós, e ele foi tocar no baile para os sacis. Tocou a noite toda. Quando já estava chegando a barra do dia, no finalzinho, o sacizão falou, olha, tá na hora de ir embora. Eu vou te dar um presente, porque você foi muito bom conosco, você foi amigo, e tudo isso foi muito importante. Então, o que você quer? Olha, ontem teve um camarada seu aqui, que nós oferecemos ouro, oferecemos joia, pedras preciosas, ele não quis nada disso. E você, o que você quer? Foi aí que o compadre falou, mas meu compadre é tonto mesmo, né? Ele falou, eu quero tudo aquilo que meu compadre não quis. E aí ele ganhou ouro, joias, pedras preciosas. A outra corcunda chegou de volta na cidade, mais corcunda do que era antes. História de saci. Pois é, pessoal, então essa é uma das histórias de saci. Na próxima semana nós vamos falar mais sobre mitologia brasileira com outros personagens. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês agora é como trabalhar o folclore em tempos de pandemia. Vejam que essas histórias elas são coletadas a partir do bate-papo com as pessoas. Então o que eu tenho de sugestão para você, professor, é incentivar o seu aluno para conversar com os seus familiares de casa sobre a cultura popular. E que os pais contem histórias que ouviram dos avós, que possam trazer alguns costumes que são ali uma receita de bolo, uma festa, forma de fazer versinho, crendices, tudo isso. Esse trabalho aqui, que eu estou mostrando para vocês, é um trabalho que foi feito por uma aluna minha de artes visuais, quando eu dava a disciplina de cultura popular para ela. Então aqui nós pedimos, na época, eu pedi que fosse feito uma pesquisa com a família sobre vários aspectos desse folclore. E ela transformou isso nesse trabalho primoroso aqui, muito bonito, contando, Então aqui eu tenho receitas, comidas e bebidas, eu tenho o artesanato, que era o crochê e o tricô que toda a família fazia, receitas, ritos de passagem, como é que eles comemoravam o casamento, aniversário, vários costumes, expressões familiares, como por exemplo rela, que é ralar, rela mandioca, de coqui, era o nome que davam para sapo, um giral, que é a mesa, tamburete, que é o banco. Então vejam que dessa forma ela colocou aqui, nisso que ela fez na forma de um oratório também, porque é algo que ela construiu, tudo que ela se descobriu sendo portadora dessa cultura também. Então é o que eu falei no primeiro programa. Olha aqui, gente, ela terminou aqui, olha que lindo, com uma flor de crochê. Então é o que eu falei no primeiro programa, o folclore não é apenas aquele que é do outro,
A cultura popular é minha, eu tenho essa cultura popular. E ela começa na minha família. Então, ao invés de você pedir para aquela pesquisa, que ainda existe, tá? O que é folclore? Peça para os seus alunos pesquisarem o que eles têm de costumes da cultura popular, do folclore na sua família. Aquela receita que passou de geração para geração. Qual é a história que ele ouviu ou que a mãe ouvia de geração para geração? Quais são as crendices, os costumes e tudo isso que está presente. Vejam que dessa forma nós estamos fazendo com que o folclore seja vivo, seja algo do cotidiano e não apenas do 22 de agosto ou do mês do folclore ou da semana do folclore. Então fica a dica, fazer um levantamento do que você tem de folclore na sua casa, na sua família. Isso vale para você também, professor. O que você tem? O que isso diz para você? O que isso toca em você e te traz na lembrança toda essa construção tradicional? Nós ficamos por aqui e até o nosso próximo programa, onde nós esperamos você. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, peço que o faça para acompanhar todas as novidades, todos os lançamentos do canal. Um grande abraço e até a próxima.